Já aceitei, tá conectando. Olá, Luana. Ah, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por você estar participando comigo aqui da live. Imagina, eu que agradeço. Bom, Esse tema, né, que você tocou, faz, no caso do tema da live hoje, luto e suicídio, sim, eu tenho, né, aconteceu na minha família um caso que o suicídio veio com o gatilho do luto, né, através do luto. Fazem 4 anos e o meu avô, a minha avó faleceu e como ele tinha digamos que uma via, tudo que ela, né, questão de comida, infelizmente não tem como prever nada, né? através do luto. Fazem 4 anos. Já aceitei, tá conectando. Olá, Luana. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por você estar participando comigo aqui da live. Imagina, eu que agradeço. Bom, Esse tema, né, que você tocou, faz, no caso do tema da live hoje, luto e suicídio, sim, eu tenho, né, aconteceu na minha família um caso que o suicídio veio com o gatilho do luto, né, através do luto. Fazem 4 anos e o meu avô, a minha avó faleceu e como ele tinha, digamos que uma certa, pela idade deles, acho que no tempo deles, né, de uma certa, de outro tipo de, como é que eu posso dizer, eles viviam de maneiras diferentes, né, a mulher era mais submissa, digamos que assim, ao homem, então ele ficou totalmente dependente dela durante toda a vida dele, né? Tudo ela que fazia, tudo que ela, né? Questão de comida, tudo era ela que fazia para ele. sim, Então, no momento que ela faleceu, por mais que as filhas fizessem, os filhos fizessem, não é a mesma coisa da esposa dele fazer, né? Então exatamente. ele, ligado a isso, ele começou a ficar muito doente, né, em casa, ele sempre chorava, ele sempre estava sozinho, não queria sair para lugar nenhum, né, gatilhou várias doenças nele, ele veio a ficar mal por várias outras doenças, e ele tomava muita medicação, né, chegava a tomar 12 comprimidos por dia, com pressão alta, diabetes, com várias doenças. Sim, E assim, e ainda passou um tempo nesse luto dele, né? Um luto que viveu ele, viveu todo mundo, né? Toda a família. E depois de um tempo, ele acabou tirando a vida dele. Ele não aguentou isso, né? Ele viveu um luto tão pesado e a falta dela, né? Que ele sempre estava com ela, sempre estava com ele todo momento. Ele ficou de certa forma dependente dela e sim, ele acabou tirando a vida dele, né? E aproveitou um momento que não tinha ninguém em casa, que estavam resolvendo algumas coisas para ele, e ele fez isso. Né? E a gente fica sem saber, né, o que a gente poderia ter feito, porque ninguém ia substituir a esposa dele, ninguém ia conseguir substituir a pessoa dela na vida sim, dele, né? A importância que ela teve na vida dele. E por mais que os filhos fizessem, os netos, não tinha, não seria a mesma coisa, né? exatamente. Então, ele, a gente fica, não sabe o que fazer. Não tem como você dizer não, não faça isso. A gente tenta, sim, fala, conversa, mas não consegue impedir que isso aconteça, né? A gente sabe que acaba não ia resolver assim. Ele achava que para ele ia resolver, né? Passar a dor dele. Mas e os que ficam, né? A dor que a gente já sentia pela partida dela, também a partida dele, Sim, né? Então você não sabe como melhorar disso, como ajudar. Né? Você sabe que isso acontece, e acontece todo dia, pessoas fazem isso, e que muitas vezes muitas pessoas ainda não sabem lidar com essa situação e às vezes acha que ajuda e acaba piorando. Né? Comenta alguma coisa que não era para ter comentado, fala de uma maneira diferente, né? Aborda a pessoa de uma maneira
diferente, de uma maneira que, ao invés de a julgar, julga o pensamento dela, né? Eu tô passando por isso, eu quero tirar minha vida. Ah, não. Aí você vai e comenta de uma forma que pesa isso para a vida da pessoa, né? E ela acaba cometendo mesmo, né? Antes do que você pense que vai acontecer. Exatamente. O relato que você trouxe é muito importante porque é exatamente como eu tinha falado, né? As pessoas acabam ficando muito dependente daquela pessoa que partiu. Às vezes já é Sim. muito dependente, na maioria das vezes, né? Acaba tendo uma dependência, às vezes até afetiva também, né? E aí quando aquela pessoa parte, ou ela se sente traída ou abandonada, e Nada, acabam isso. querendo cometer o mesmo ato. Ou seja, é mais um agravante, é mais um problema. Porque é mais uma pessoa Sim. que se vai, por conta de, às vezes, não conseguir nem externalizar isso, né? É como se para a pessoa que cometeu o suicídio, ela não conseguisse viver sem essa outra pessoa, né? Que para ela viver, ela necessitava que essa pessoa estivesse com ela. Se Sim, essa pessoa não tá com ela, então não tem para que eu viver, né? Então, é um assunto que, infelizmente, muitas pessoas não querem tocar no assunto, né? Ficam mudando muda de assunto, não quer entrar muito no assunto. Ah, não quero comentar porque piora. Não, às vezes não. Se você conversar com uma pessoa, souber, sim, dialogar com ela, né? Entrar no assunto direitinho, você acaba ajudando a pessoa, né? exatamente. E procurar, se você percebe, né, que uma pessoa ela está se afastando, ela está, né, ficando meio por fora, você de certa forma tentar ser presente nos momentos, porque vai ver, ela vai perceber que ela não está sozinha. É que se ela quiser Sim, conversar, se ela precisar de alguma ajuda, ela pode, né, pode conversar com você, pedir ajuda. exatamente. E você lembra, ô Luana, se aconteceu dessa pessoa que partiu por conta do suicídio, né? Ter pedido ajuda, ou ter deixado algum tipo de rastro, ou ter tocado no assunto, ou você Ele não. já tinha tentado algumas vezes, né? Ele já tinha, ele ia para a BR, né? Como lá onde a gente morava, numa zona rural do Pernambuco, a gente Sim, morava lá, então era um sítiozinho, mas que era próximo à BR, então às vezes ele saía de casa, né, atormentado, ia para a BR, né? E as pessoas viam, ó, vai ver lá fulano porque ele tá lá na BR, tenta trazer ele para casa, né, para melhorar, né? Então, conversa com ele e tudo. Vezes a gente encontrava ele chorando em casa, né? Chegava lá e tava sempre chorando, sempre chorando. Tentou essas medicações que ele tomava, que eu te contei, né? Que ele tomava 12 medicações por dia. Ele chegou a tomar vários comprimidos de uma vez só, né? Para tentar se matar. E ele passou mal, mas a minha mãe encontrou ele, levou para o hospital, ele fez a lavagem e tudo. E assim, ele ficou bem naquele momento, porque a quantidade de medicação que ele tomou acabou deixando ele calmo, né? Ele dormiu por um tempo, ficou tranquilo, mas aí depois ele voltou. Então, esse pensamento suicida dele sempre teve, digamos assim, após a morte dela. Após um ano de falecimento dela, ele fez isso. Um ano sim. em alguns meses, ele acabou cometendo esse suicídio. Então, não foi uma coisa que tipo, ele pensou e já fez, né? Como se para a gente não entender, digamos assim. A gente entendia, porque a gente sabia que ele estava com esse dor há muito tempo, que ele não queria viver mais, né? E ele aproveitou um momento que não tinha ninguém em casa para fazer isso, né? Então é complicado porque você imagina, eu não estava no momento, né? Mas você vê a filha, né, chegar em casa e encontrar ele, o desespero, né, que Sim, fica, que bate na pessoa, né, infelizmente. E você se pergunta será que se eu tivesse ali, né, 24 horas no pé dele toda hora, né, não tivesse saído, não tinha acontecido, né? exatamente. São exatamente esses pensamentos que ficam para os enlutados, né? Os Isso, sobreviventes. para quem fica. Isso. E o julgamento de fora, né? Das pessoas dizerem, ah, mas era porque ele estava sozinho, era porque ninguém cuidava. Não.
não tem nada a ver isso. Ele não estava sozinho, ele tinha filhos que moravam próximos, ao lado, vizinhos mesmo. Então ele não estava sozinho. Mas o pensamento não saía da cabeça dele. Sim. Acontece. Acontece, acontece. Ao vivo é assim. Mas Bem na porta. é normal, sem problemas. O que importa é que você está aqui, né? E eu parabenizo você muito pela coragem de estar aqui, de compartilhar também o relato que você, né, que você, mesmo que Eu não achei tenha. importante, eu achei importante pelo fato que já que bateu bem com o teu tema de hoje, né, que foi luto e suicídio. E no Sim, caso da experiência que eu passei, que minha mãe, minhas tias, primos, todo mundo passou, foi justamente o suicídio pelo gatilho do luto. sim. Né? Que é muito comum, por incrível que pareça, é muito comum, né? E a gente não sei como é que foi na sua experiência, se as pessoas depois que ele cometeu, se elas começaram, depois que ele cometeu o ato, né? Depois que ele se matou, se as pessoas ao redor comentaram sobre o assunto, conversaram normalmente sobre isso. Se conversou, ok, já A é gente, a menos um gente, problema, a mas a maioria das gente pessoas não conversa. conversava, a gente conversava entre a gente porque a gente sabia, né, o motivo disso ter acontecido. Mas muitas pessoas de fora só veem a situação e julgam sem saber o que foi que aconteceu, né? E julgar aos filhos, às pessoas que estavam próximas. Uhum. Exatamente. E aí a pessoa fica sem mais um apoio. E é aquela bola Sim, de neve que eu costumo falar, né? Um vai, sim. comete o ato, aí o outro fica enlutado porque aquele dali cometeu o ato, e E aí não infelizmente vê pode fazer a saída, mesma coisa. Isso, não vê pode fazer a saída, não mesma vê coisa. apoio, faz a mesma coisa e por aí vai. E aí até quando? Né? Até quando? Por isso Isso. que é muito E importante falar. como isso, é muito importante você conversar, você comentar sobre isso, né? Você perceber que tem uma pessoa que você vê que ela está querendo se afastar, conversa, né? Não deixa essa pessoa sozinha, né? Se você vê que ela está com pensamentos negativos, tenta fazer alguma coisa que ajude, né? Uma brincadeira ali, alguma coisa. Uma brincadeira que eu digo de uma conversa diferenciada, né? Tentar fazer a pessoa sair daquela, de certa forma, aquela escuridão que ela entra, aqueles Sim, sentimentos de escuridão. E como a menina comentou, a Luana também, né, o nome dela, se eu não me engano, essa isso. questão de você, depois de perder um filho, né, você sentir que parece que você não vê chão, né? No meu caso, foi muito, 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 muito rápido. Então, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento que você tem é esse. Por que eu vou viver, né? A dor que você sente é tão grande que você realmente quer ir com ele, né? Com o seu filho. E eu acho que assim, cada pessoa vive de uma forma diferente o luto dela. São Sim, várias pessoas, mas cada um vive de uma maneira, né? sim, E eu acredito eu por ter passado como mãe, é um luto muito que não tem como você explicar, realmente. Porque o luto ele não vai ter prazo de validade, ele não tem prazo de validade, né? uhum, Com o tempo exatamente. você acaba se acreditando, acreditando não, você acaba convivendo com aquela dor de uma certa forma que ela vai ser diária, você vai se acostumar com ela. Aí você não vai dizer, meu luto acabou. Não, eu me Diminuiu. acostumei. A dor diminuiu. Eu acostumei a viver com a dor, né? Acostumei a viver com ela e agora eu posso, depois de um certo tempo, você vai conseguir lembrar daquele momento e não se desmanchar, não chorar, não ficar triste, né? Você lembrar de momentos bons que você teve ou não teve, mas que no meu caso eu não cheguei a ter momentos com meu filho, mas o que as coisas ruins, né, que eu passei principalmente do enterro, você passa a não lembrar mais daquilo. Aí você, não lembro. Não lembro. Eu quero lembrar só do momento que eu vi ele ali do meu lado, que eu toquei, que eu senti. Só.
né? Você não quer lembrar mais das outras coisas, você acaba vivendo um dia após o outro e você vai com apoio. Não, se você tiver um apoio em casa, é muito importante. Com Apoio certeza. de caso uma mãe, né, não esteja com o pai do bebê, mas que ela tenha o apoio do pai do bebê, que ela tenha o apoio de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um primo, né, que está apoiando, que está ali do lado, que conversa com ela, porque às vezes a pessoa fala assim, não quero nem comentar com ela para não deixar ela triste. Não, comenta, conversa, porque ajuda, né? A gente põe para fora o que a gente está preso, Sim. independentemente de qual luto for, né? Seja ele de um luto de um filho, você está passando luto pelo um amigo, pelo pai, uma mãe, um parente mais próximo, conversa, né? Não fica com esse sentimento preso para você, porque faz muito mal para você. Sim, com certeza. O que você falou é muito importante e lembra muito o que eu falei lá na live passada, falei inclusive por um pai, né? Que se você tem essa rede de apoio, né? Que é Sim. ou do seu marido, ou da sua, né? Ou do seu esposo, ou enfim, que é a mesma coisa. Ou da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, né? Ou dos homens Sim. que têm o apoio ali da esposa também. Esse apoio mútuo é muito importante, porque primeiro que você se vê apoiado, se vê mais forte, porque é muito doloroso. E a maioria das mães e os pais também falam isso, mas principalmente as mães, né? Que sentem de uma maneira mais diferente, como se fosse uma parte dela que estivesse sumido Isso. do planeta, né? A gente acaba vendo de uma maneira muito, muito mais pesada, talvez, né? E aí quando você sente esse vazio e não tem um apoio social, um apoio até mesmo moral, né? Você acaba indo para caminhos como o do tema de hoje, por exemplo, que é um dos mais perigosos, né? Você acabar cometendo esse ato ou um outro ato qualquer é muito complicado. É muito complicado porque às vezes, Sim. mesmo que você não tenha outro filho, com você agora, né? Mesmo que você não tenha que cuidar de outro filho, porque a maioria das pessoas pensam mais nisso. Não, eu não vou cometer esse ato, eu não vou tirar minha própria vida, Porque eu porque eu tenho um prefiro ter filhozinho, outra. um filho pequeno para criar. Mas quando ele crescer, aí fica naqueles pensamentos ali. Quando ele crescer, não sei o que vai ser de mim, entendeu? Porque ele não vai precisar mais de mim. Mas não, você tem valor. A sua vida tem valor. Né? Você no mundo, você tem valor. E então, viva não só para, claro, cuidar do seu filho, claro, ou o filho que você já tem, ou o filho que você virá a ter, se for do seu desejo, Sim. mas viva também para cuidar de você. Você tem um propósito na vida, você é importante no mundo. Se a gente ficar nesse pensamento de que eu sou inútil, eu sou mais um no mundo, eu sou poeira no vento, eu não sirvo para muita coisa, a gente acaba não se valorizando. Sim. E a valorização da vida é tão importante quanto qualquer outra coisa. Até para você ter uma Porque boa morte, você precisa se valorizar na vida para você morrer bem, até para isso. Se for essa a sua intenção, Deus me livre. quando tudo aconteceu, que eu cheguei em casa, o primeiro pensamento que você tem é de não vou me levantar da cama, não vou fazer nada, não quero fazer nada, eu vou ficar só aqui deitada e não quero comer, porque infelizmente você não sente fome, você para de sentir muita coisa. Sim, Mas com o apoio que eu tive, né, com o marido em casa, conversando, né, e assim a gente vai entendendo, vai começando a entender que isso tinha que acontecer, né, que a gente tem que aceitar que isso tinha que acontecer e que eu preciso ficar bem, né, ficar bem, cuidar de mim, ficar bem, para num futuro eu conseguir ter outro filho, né? Não digo que não, para mim ser mãe, não, mãe eu sou, né? Eu sempre só vai não ser. tenho meu filho assim, eu só não tenho meu filho nos braços, mas eu sou mãe. Claro, Mas um fato de ter outro bebê, então eu preciso estar bem para receber um outro bebê. Eu exato. preciso estar saudável para isso. Então eu vou me cuidar. Não vou deixar de lembrar dele. Ele não vai ser substituível nunca, né? Ele tem o espaço dele, sempre vai ter o espaço dele no meu coração, mas eu não posso me entregar a isso, Exato. entregar a um luto de extremo, digamos assim, e ficar pensando coisas negativas, né? Porque eu não posso ir e saber que eu vou deixar minha mãe preocupada, que eu vou deixar minha mãe triste, que eu vou deixar o meu pai triste, a minha irmã, né? Esposo, irmãos, sobrinhos,
e deixar eles assim vai ser pior, né? Eu vou estar melhorando, digamos que de certa forma, para mim, eu vou estar bem, mas e para quem fica? Né? Como é que Uhum. eles vão ficar? Qual o sentimento que eles vão ter? E de certa forma vão se sentir culpados, né? Por isso ter acontecido. Exatamente. Nossa, Luana, perfeito. Tudo que você disse agora faz todo sentido e eu tenho certeza que não só eu, né, enquanto profissional que trouxe o tema aqui, até para encerrar o Setembro Amarelo e tudo mais, fiz o meu papel social, né, mas você fez muito mais do que isso, você fez muito mais do que papel social, você tá falando de um lugar que muitas mães aí estão também, e às vezes estão com pensamentos parecidos, entendeu? E às vezes até com Sim, pensamentos, infelizmente, suicidas. E quando você fala do teu relato, quando você traz a tua experiência enquanto mãe, ainda bem que você reconhece esse lugar e faz jus a esse lugar, isso é muito bom. Já ganhou 1000 pontos aí, só pelo fato de você não deixar tirar esse lugar de você. Então, assim, quando você fala isso com propriedade, né? É o meu lugar, eu continuo sim. sendo mãe, e quando eu quiser um Sim, dia voltar a ter um filho, ele não vai ser isso é ter, substituível e não vai mesmo. Não vai. de forma alguma. Não tem como, né? Ele vai ser sempre presente, vai porque é, você passa em um canto, você sente um cheirinho que lembra, né? Você vê alguma coisa, você vai sempre lembrar, né? E aqui, o que meu marido fez que eu achei muito lindo foi ele plantar uma rosa, plantar um pezinho de rosa e assim, fisicamente é como se fosse ele, né? Já que a Sim, gente não tem. Então, no dia que isso aconteceu, que eu falei para ele, ó, né, infelizmente, então ele, ó, vamos plantar uma rosinha, porque a gente vai sempre ali regar e cultivar e vai representar ele fisicamente pra gente. muito Então a gente lindo vai no isso. quintal, conversa com a plantinha e pra gente é como se fosse ele. É simbólico, mas faz Sim, parte, não deixa de ser a vida. E quando você faz isso, eu vou regar essa memória aqui, eu vou isso. fazer com que ela brote. Isso é vida seguindo. É vida ali, presente naquela rosa ali, mas na sua memória. É a sua memória viva. É o que eu falo muito nos posts, né? Vai doer sempre. Sim, Mas conforme você vai compreendendo essa dor, vai dando sentido à sua própria vida, vai diminuindo isso. E aí vai restar o que? A memória viva. E aí, independente do que tenha acontecido, independente de como tenha sido essa partida, mesmo que tenha sido muito doloroso, muito trágico, aquela lembrança, como você mesmo falou, até mesmo do funeral, ou daquela situação ali hospitalar, talvez, não vai entrar tanto na tua mente como os melhores momentos, a idealização daquele filho, a forma como você já estava esperando ele no mundo. Tudo isso fica e fortifica exatamente o que você acabou de falar. O meu lugar de mãe. E que ninguém vai sim. tirar, nem mesmo a Não, morte. Ninguém tira, ninguém tira. E isso é não. muito bom você guardar para sempre, Luana, porque vai te dar força para você continuar vivendo a sua vida. Obrigado mesmo Sim. pela tua participação, obrigado Eu por que agradeço. você ter vindo aqui antes. Eu nem prestei minhas condolências para você, mas Imagina. assim, perdão, né, por não ter falado no início, mas eu falo Mas agora, meus pêsames por tudo que aconteceu na sua vida, mas tirando esse fato, né? Parabéns, né? Eu quero te parabenizar não só pelo fato de você ter obrigada. vindo aqui, se exposto, né? Exposto a sua vida, mas também por ter provavelmente ajudado também outras mães. Ou pais Sim, também, né? Que estão na mesma situação. E as pessoas que estão com pensamento suicida porque tiveram seus entes queridos parecidos por essa forma. Então, muito obrigado, Luana. Eu espero muito te ver obrigada em outras também. lives, se você quiser. Sim. Eu quase não ia participar hoje porque eu tô às peças, eu tô indo viajar para Pernambuco, passar uns dias com a minha mãe. Mas eu falei, não, ele vai entrar agora, vou ver se eu consigo entrar pelo menos um pouquinho. Que bom. Mas assim que tiver, que eu puder participar, né, estarei aí presente. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, Luana. Vou encerrar então, que falta alguns segundos para encerrar aqui. Ok. Boa noite para você. Muito Tchau, obrigada. tchau. Boa noite também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E boa noite também, pessoal, porque a live vai encerrar. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem perguntas para mandar, mandem, compartilhem essa live com quem vocês quiserem. E
em breve a gente se encontra aqui. Nossa, tem duas perguntas que eu não vou conseguir falar aqui, mas ó, obrigado pela